Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça cresça, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Então a palavra está falando que o batismo é como descer à sepultura. Assim como Cristo desceu à sepultura e permaneceu por 3 dias, e veio com o corpo glorificado, e andou nessa baixa terra por 40 dias, fazendo obras maravilhas, que diz a palavra que os livros não dariam conta de escrever os milagres e maravilhas que ele fez nessa terra. Mas hoje eu entendo que você, eu, somos essa Bíblia que ninguém dá conta de escrever. O Senhor está escrevendo em você as maravilhas, os livramentos, os milagres, o qual você tem buscado, o qual você tem orado, portas que foram abertas, outras que foram fechadas, doenças que foram curadas, diagnósticos que foram mudados. Se você observar a Bíblia, que é você, o qual o Senhor tem escrito, você vai observar que nessa Bíblia que é você, que já não há mais folhas em branco, porque isso é desde o ventre da tua mãe, desde que você nasceu. Há um sinal em você. O Senhor te escolheu para uma obra na face da terra. E ainda que o inimigo diga que não, e ainda que o seu caminho foi mudado, atalhos foram colocados, o Senhor te diz por essa palavra: eu vou te tomar nesse caminho de Emaús, no caminho da desesperança, no caminho da desistência, eu vou te tomar e vou aquecer o teu coração. E você entenderá que eu tenho algo com você e que ainda há uma esperança para a vossa vida. Palavra para falar. Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados. De sorte que fomos sepultados na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a palavra está falando que à medida que uma pessoa ela se dispõe a descer nas águas do santo batismo, a comparação é com a morte de Cristo. Assim como ele ficou na sepultura por 3 dias e saiu vencendo a morte com um corpo glorificado, assim seremos nós também, através das águas do santo batismo. Quando nós nos dispusemos a acreditar nesse sacrifício e tomamos posse desse perdão, através do batismo, somos sepultados e começamos a viver em novidade de vida na presença do Senhor. Então a palavra está falando que por isso ficaremos ainda no erro e no pecado, entendendo que o perdão e a glória de Deus superabunda no meio do erro. Vamos abusar dessa dádiva? Vamos ser indiferente a essa entrega do Mestre na cruz? Ou vamos fazer em vão o feito dele, aqui ainda na terra, de andar no nosso meio, de nos apresentar essa graça, trazer o perdão, não só a quem merecia, mas a quem não merecia também? Porque se formos falar, nós vamos lembrar da prostituta, vamos lembrar de Zaqueu, vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue, vamos lembrar de muitas pessoas que não mereciam e alcançaram a graça do Filho do Homem. E em novidade de vida, buscaram a sua presença. Então a palavra está falando que não é porque a graça do Filho do Homem superabunda no meio do erro que nós vamos permanecer nele.
que nós vamos passar a vida falhando, entendendo que Deus é misericordioso e tem um perdão para todo aquele que peca e erra. Nós temos que entender verdadeiramente que não é porque Ele tem esse perdão para nos dar e que essa graça superabunda no meio do erro, que nós vamos errar. Nós temos que entender, quando a palavra de Deus fala que a graça ela superabunda no meio do erro, não é que a pessoa que está errando propositalmente vai alcançar o perdão naquele momento que errou. Ser perdoado e estar na condição de ver a graça superabundar na sua vida é você alcançar o perdão através de um coração contrito. É a pessoa que, querendo não errar, se pega errando. Como Paulo já dizia, em mim habita duas forças, ou duas leis, uma que traz a graça e outra que traz a condenação do erro e do pecado. Quando eu tento fazer o bem, me pego fazendo mal. E eu não entendo. E quem vai me livrar da morte dessa carne? Ele já dizia assim, porque... Agora tu imagina, é Paulo falando isso. Um homem que a sombra dele curava. Quanto mais eu e você. Imagina se nós não vamos errar, se nós não vamos falhar. Vamos. Mas quando nós podemos conseguir um perdão honesto da parte de Deus, um perdão que não seja da minha cabeça, orei ali e me sinto perdoado e acho que fui perdoado. Não. Normalmente nós somos assim. Mas a verdade é que um coração contrito traz consequências. O coração de quem errou fala de quebrantamento. Fala de renovo. Porque a pessoa se olhando no espelho, se olhando por dentro e entendendo, verdadeiramente eu sou pecador, verdadeiramente eu errei, verdadeiramente eu preciso me achegar a Cristo, eu preciso tomar esse perdão mediante a graça que nos trouxe o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso desse perdão, ainda que eu vá falhar lá na frente, mas hoje e agora eu preciso desse perdão. Não interessa se daqui a pouco eu vou tornar a fazer, se amanhã. É como o próprio mundo diz. De grão em grão nós enchemos o papo. Diz aí o mundo. Na presença do Senhor não é diferente. Você vai colocando os seus tijolinhos ali. O Senhor vai enchendo de misericórdia a tua vida. Ele vai deixando você fortalecido em meio ao reconhecimento do teu erro. Hoje você errou, hoje você pede perdão. Não interessa se daqui a pouco ou amanhã tu vai errar de novo. Ainda que você não fez nada errado, todavia devemos pedir perdão. Porque somos nascidos do erro e do pecado. É de um homem fazer sexo com uma mulher, entender que nós nascemos já no erro. Não interessa se eu estou calado, isolado, eu não faço, eu não olho, não enxergo, todavia você é pecador. Então eu preciso pedir perdão, Senhor, todos os dias. Todos os dias. E nisso eu sou revestido de força para continuar acertando. Hoje você errou, hoje você pede perdão. Se reconcilia com o Espírito Santo. Ele, entendendo que você está se esforçando, jamais vai te jogar em rosto, jamais vai deixar você só. Porque andando de dois, quando eu reconheço, ele me fortalece. E se eu caio, ele me põe de pé. Imagina você que quando criança, você errou muito. Quando foi que tua mãe te colocou para fora de casa? Quando foi que teu pai te jogou para fora de casa? De maneira alguma. Ele esperou você ter maior idade, poder assumir tua vida, não é assim? Poder assumir as tuas palavras, poder assinar por você. Ele esperou. E todos os erros que você cometeu, com toda certeza, por tudo que ela disse ou ele falou,
Todavia, não ficou no coração do pai, não ficou no coração da mãe. A mãe e o pai normalmente não se sujam com os nossos erros. Não se suja. Assim, se o pai da terra e a mãe da terra, não se suja com os nossos erros, também o Senhor que está no céu. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele lança os nossos erros no mar do esquecimento. Porque Ele não pode contemplar pecados, Ele não pode contemplar erros. Isso significa dizer que o teu erro, quando você pede perdão, já não está mais diante dos seus olhos, mas está no mar do esquecimento. É algo à parte. É um mar onde é lançado todos os erros do escolhido, todos os erros de mulheres e homens justos na terra. Dizer ser justo não é dizer ser perfeito. Dizer ser justo é buscar a justiça de Deus, é buscar a justiça de Cristo, é tentar ser perfeito, é tentar acertar, errando muitas das vezes, é verdade, mas é tentar. Imagine que um pai que está na terra, vendo um filho, tentando acertar, ele dá o salgadinho, dá o tênis Nike, dá o celular, se esforça para dar o iPhone. Não é assim o pai da terra, a mãe da terra? A bolsa de escola nova, bacana, legal, não é assim? Nem que seja para fazer um tipo na escola. Mas a filha está indo bem, o filho está indo bem. Quanto mais o pai que está no céu. A palavra vai dizer que se o pai da terra, a mãe da terra sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus que está no céu. Quando nós nos esforçamos, somos homens e mulheres pecadoras. Mas quando nós nos esforçamos, o Pai que está no céu faz questão de nos abençoar. Porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele te entende. Ele vê que você está se esforçando, que você está tentando. Ele não te deixa mais só. Ele vai estar ali, lado a lado, percebendo que você está querendo. Percebendo que você está querendo ficar de pé. Mais uma vez. E é bem verdade que você precisa. Você tem andado como cego, tropeçando nos seus erros. É assim que você tem andado, longe da comunhão do corpo há muito tempo, aonde Cristo é o cabeça. Você resolveu se afastar do templo ou do corpo? E aí? Porque estar alinhado com Deus é estar tomando a Santa Ceia e comendo pão. Você está alinhado ao corpo de Cristo. Quando você come o pão e você toma o vinho, que é o sangue de Cristo, você está conectado no corpo dele. Ele é o cabeça. Lá tem mulheres, homens, que muitas das vezes você e eu diz não vale a pena. É verdade, porque a igreja não é feita de homens e mulheres perfeitos. Mas o corpo de Cristo unido, quando o azeite desce, não mais na cabeça de Arão, porque Arão já não é mais nosso sacerdote. Ele foi o sacerdote daquele povo antigo. O azeite já não desce mais na cabeça de Arão, ponha isso na tua cabeça. Muitos ficam, o azeite que desce na cabeça de Arão, descia na cabeça dele. Hoje não desce mais. Hoje desce na cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a linhagem de Melquisedeque, o profeta derradeiro. O azeite agora desce na cabeça dele e unta todo o corpo e os membros que estão aliados no sangue e no pão, que é o corpo de Cristo. Nós pensamos que ficando longe do templo, ouvindo hinos dentro de casa, orando dentro de casa, nós estamos alinhados com a vontade do Pai. Será? Se Ele mesmo diz, ó, quão bom, quão suave, suave. É Ele quem diz, ó, quão bom, quão suave. Poxa, não dá para você ir na igreja aí perto, vai em outra. Ah, naquela igreja eu não vou mais. Problema, vai em outra. O que você não pode é ficar fora da arca. A arca hoje é o templo.
A arca hoje é o templo. Lá tem o leão, tem a girafa, lá tem a cobra, tem o escorpião, tem o macaco, tem um rinoceronte, tem um tigre. Mas é lá que nós temos que ficar. Um aguentando o fedor do outro, as impurezas um do outro. Tá ruim para você ficar dentro da arca? É muita sujeira, tá vendo muita sujeira? Dá um jeito de ajudar a limpar. A única janela para jogar os detritos da arca fora, por incrível que pareça, é na parte de cima. Tá suja a arca? A igreja que tu foi, tá suja? No templo, muita coisa errada? O único lugar de jogar a sujeira de dentro da arca é em cima. É a única janela. Se abrir as portas, entra água. A única janela é para cima. E é de propósito. Porque quando você for levando a sujeira dos teus irmãos para jogar, a sujeira do leão, do rinoceronte, da girafa, do macaco, da macaca, da cobra, do escorpião, quando tu for levar a sujeirinha deles lá, você vai subir 3 andares para cima na arca. Ali tu vai pensando. Vai pensando que você também não é essas coisas. Eu também não sou essas coisas também. E que eu devo cobrir a sujeira dos meus irmãos, as fraquezas das minhas irmãs. E como nós fazemos isso? Na medida que estamos subindo para ir para cima, no 3º andar da arca, nós vamos meditando em nós mesmos. E entendemos que somos como nossos irmãos, fracos e pecadores. Tem erro em você que ninguém enxerga, mas Deus vê. É muito fácil você olhar para o defeito que se enxerga, se vê, está na cara, do que olhar para o seu, que só aparece dentro de 4 paredes, na cama, no banheiro. É fácil olhar para o defeito dos outros, do que olhar para o teu, que só aparece no final de semana, às escondidas. Então a arca não está tão ruim assim. E se você está vendo o defeito nos animais que está dentro da arca, que é para salvação, não custa você pegar as impurezas, as sujeiras, as caquinhas que está aí dentro da arca e subir. Sobe para o 3º andar. Lá tem uma janela. E joga a sujeira tudo lá. É lá em cima. Sobe. E encobre as vergonhas dos teus irmãos e irmãs. Senhor, tem misericórdia. A minha irmã está nesse estado. Meu irmão está nesse estado, Senhor. Ajuda o meu irmão. Faz uma visita a ela. Visita ele. Naquilo que você percebeu a fraqueza dele, você já passou? Você já viveu? Você superou? Vai lá, ajuda ele também a superar. Ajuda ela a superar, a largar o cigarro, a largar a bebida, a largar a droga, a largar os paredão, a largar o sextor. Ajuda, pô. Mais do que você falar, você pode ajudar, porque você é uma pessoa experiente. É uma pessoa casca grossa, que já passou muita coisa nessa vida, já levou muito na cara. Você tem experiência para dar e vender. E você pode fazer isso. E não pense você porque, porque é passado, é passado. Todo mundo que fala isso, volta a cair no passado. Muitos que querem ignorar de onde saiu e o passado, caem no passado novamente. Se dá de cara com ele. Eu canso de ver, deixa o passado para lá, quando pensa que não, tá ela lá. Quando pensa que não, está ele lá caído no mesmo erro, na mesma situação. Todos que não querem encarar o passado, de onde saiu, o que aconteceu, não querem usar como experiência, como uma base para nunca mais voltar lá, voltam a cair no mesmo erro. A verdade é que nós devemos usar essa experiência para levantar outras pessoas. Dizer a essas pessoas: Deus foi comigo. Deus me ajudou, Deus me colocou de pé. Deus pode colocar você também de pé. Deus pode te ajudar também nessa situação. E a palavra vai falar.